Olá, eu me chamo Isabelle Reis e hoje eu vou te contar um caso de tirar o fôlego. Hoje nós vamos falar sobre os irmãos Naves, os irmãos que foram injustamente presos. Tudo começa em Araguari, perto de Uberlândia, em Minas Gerais, e começa com Benedito Pereira Caetano, que na noite de 29 de novembro acabou vendendo durante o dia toda a safra de arroz dele, mas com um enorme prejuízo, e ele sabia que parte desse dinheiro ele teria que dar para a família dele, porque graças à família dele, ele conseguiu plantar essa safra. Então, ele teria o mínimo de dinheiro possível. Então, dá para ver que durante essa noite, muita coisa ruim estava acontecendo. Só que pior ainda é o fato de que ele simplesmente desapareceu. Ninguém viu o Benedito em lugar nenhum. E na manhã seguinte, os primos dele, o Joaquim e o Sebastião Naves, começaram a procurar ele pela região e perceberam que simplesmente ele não estava em lugar nenhum. Então os irmãos pegaram um caminhão Ford V8 deles e decidiram ir até a delegacia contar que o Benedito estava completamente desaparecido. O delegado Ismael Nascimento, que era um delegado civil ali da região, pediu para que os irmãos fossem até a fazenda do pai do Benedito para saber se ele estava por lá, e acabaram descobrindo que não, o Benedito não estava por lá. Então ele acabou abrindo um inquérito de desaparecimento, né? E começaram a realmente tratar como um caso de uma pessoa que desapareceu do nada. No final de dezembro daquele ano, que é 1937, o Estado Novo, né, que era o governo instaurado naquela região, decidiu trocar o delegado e colocou um delegado militar, ou seja, o tenente da Força Pública Francisco Vieira dos Santos. E ele acabou pegando o caso do Benedito, né, do desaparecimento do Benedito. Nesse mesmo dia em que ele entrou lá na delegacia, a mãe dos irmãos e a esposa dele e o Sebastião e o Joaquim foram até a delegacia para dizer que o Benedito tinha sido visto. Um homem chamado Zé Prontidão acabou vendo o Benedito ali pelas regiões das estradas e indo em direção a Uberlândia. Só que, loucamente, o tenente resolveu não aceitar essa versão dos fatos e prendeu o Joaquim simplesmente por ele ser sócio do Benedito e por achar que ele poderia ter envolvimento nesse desaparecimento. E aí o Zé Prontidão foi chamado até a delegacia, né? Prestou um depoimento exatamente como a dona Ana, a mãe do Joaquim e do Sebastião, e os próprios irmãos Naves disseram que tinha acontecido. Foi exatamente assim que o Zé falou. Um cara chamado Benedito chegou no trabalho dele procurando emprego, ficou lá por apenas 3 dias. E logo depois ele o viu num posto de gasolina de noite procurando uma carona para Uberlândia, num caminhão. É incrível o que eu vou te dizer agora, mas depois desse depoimento, o Zé Prontidão foi preso pelo tenente porque ele achava que ele tinha algum envolvimento no desaparecimento do cara. Ele não averigou, não seguiu pistas, nem anotou naqueles caderninhos igual a gente vê nos filmes de romances policiais. Nada disso aconteceu. Em janeiro de 1938, o tenente trouxe o Zé Prontidão de volta e ele estava completamente desnutrido, sem dormir e com as mesmas roupas da mesma época em que ele foi preso e tinha sido torturado. Então imagina como é que estava o psicológico do cara. Chamou e fez as mesmas perguntas que ele tinha feito no início, mas com um adendo. Ele disse: se você não me disser a verdade, eu vou te colocar na prisão novamente. E foi aí que o Zé Prontidão decidiu contar absolutamente tudo que o tenente quisesse que ele contasse. O que você faria na situação do Zé Prontidão, depois de ter sido torturado e preso sem ter feito absolutamente nada? Você continuaria com a sua versão ou faria de tudo para sair da cadeia? E o Zé tomou a decisão de falar qualquer coisa para poder sair da cadeia e disse sim. Foi isso aí, eu que inventei essa história. O delegado perguntou se o Joaquim tinha oferecido dinheiro para que o Zé falasse, né, que tinha visto o Benedito ir para Uberlândia, e ele disse que sim. Sempre dizendo primeiro a verdade e depois a mentira. Primeiro a verdade e depois a mentira. E assim o tenente foi construindo esse depoimento do Zé Prontidão com as palavras que ele queria que fossem construídas. E para piorar, enquanto o Zé contava essa versão maluca, o Joaquim e o Sebastião eram torturados no porão.
A partir desse dia, a população começou a ter um burburinho gigantesco, como se o Sebastião e o Joaquim e o Zé tivessem feito um enorme plano simplesmente para acabar com a vinda do Benedito e pegar o dinheiro dele. Em seguida, foram presos o Joaquim, o Sebastião e a mãe dele, a Ana Rosa, de 66 anos. A prisão da mãe foi na tentativa de simplesmente colocar, assim, uma pressão nos irmãos para que eles contassem a verdade que ele queria que eles contassem, sabe? E nesse tempo em que eles ficaram presos, todas as torturas que você pode imaginar foram feitas com os três. Eles levaram socos, pontapés, foram presos com as mãos, enfim, tudo que você pode imaginar. Inclusive, enquanto eles não falavam nada, porque eles conseguiram aguentar muita coisa, o próprio delegado estuprou a mãe de 66 anos dos irmãos Naves e acabou fazendo com que todo o pelotão dele, né, com toda a equipe dele, fizesse o mesmo. Então eles eram obrigados a estuprar a mãe do cara na frente dos caras. Loucura. Sim, loucura. Só que em algum momento a dona Ana simplesmente não aguentou toda a tortura psicológica e física que ela sofria e decidiu contar que os filhos realmente tinham feito um plano gigantesco para matar o Benedito e conseguiu sair da cadeia. Só que quando ela saiu da cadeia, ela foi procurar um advogado. E ela encontrou o João Alamy Filho, que era um cara que acreditava realmente que os irmãos Naves tinham matado o Benedito, mas que quando ele ouviu a história da dona Ana e quando descobriu que ela tinha sido torturada junto com os outros filhos, ele simplesmente ficou louco e irritado e revoltado com a situação e decidiu pegar o caso dos irmãos Naves e defendê-los perante a justiça. Enquanto isso, o Joaquim estava na delegacia sendo interrogado e obrigado a falar qualquer coisa que o tenente quisesse. Ele perguntou: "Vocês convidaram o Benedito para ir para Uberlândia?" O Benedito aceitou e ele disse: "É. Onde vocês falaram que vocês iam para ele aceitar o convite? Um passeio?" E logo depois ele disse: "É, um passeio." E colocou para o escrivão botar isso no depoimento, ou seja, ele construía o próprio depoimento dos acusados. E aí é que começa a loucura, porque ele, como disse aqui, já construía o depoimento e disse que eles levaram o Benedito em direção a Uberlândia, e aí nesse momento eles pararam perto de um rio, enforcaram com uma corda o Benedito, pegaram o dinheiro, colocaram dentro de uma lata de soda, enterraram essa lata, jogaram o corpo do Benedito dentro do rio e voltaram para a cidade com o caminhão. Nessa altura, o advogado João Alamy já tinha conseguido um habeas corpus para os irmãos, mas ele não conseguiu fazer com que o juiz local cumprisse o habeas corpus porque eles disseram que os irmãos já tinham sido soltos uma vez e que se soltassem eles de novo, eles seriam um perigo para a população. Só que os irmãos nunca tinham sido soltos. E depois desse depoimento, eles fizeram uma reconstituição do caso, ou seja, uma reconstituição do que ele achava que era o caso, e aí acabaram procurando a lata de soda em todo lugar, mas essa lata de soda nunca foi encontrada, sabe? Porque ela provavelmente nunca existiu. E o próprio delegado foi ficando bastante irritado com o caso, porque ele não conseguia, né, largar, não conseguia sair do círculo vicioso que ele estava envolvido. E aí ele decidiu chamar a Antônia Rita, que era a mulher do Joaquim, para testemunhar, né, para prestar depoimento no caso. E aí ele pegou a bebê de colo da mulher, botou ela em pé, assim, e falou: "Olha só, eu tenho um punhal e o meu soldado vai ficar segurando o bebê. Se você não falar a verdade, eu vou deixar o bebê cair e ele vai cair em cima do meu punhal." É óbvio que a Antônia falou qualquer coisa que o delegado quisesse que ela falasse, não é mesmo? E aí, várias testemunhas começaram a pipocar, mas que fique claro que essas testemunhas não eram testemunhas oculares do caso. Elas eram testemunhas oculares das reconstituições de crime, ou seja, eles fizeram a reconstituição e chamaram o motorista que levaram eles para reconstruir o caso e para as pessoas que estavam no local. Ou seja, ninguém que era diretamente envolvido com o Benedito ou com o assassinato. E aí aconteceu a primeira etapa do julgamento, né? Porque você vai perceber que esse julgamento teve várias etapas. E na vez dos acusados, o juiz perguntou para o Sebastião se ele tinha alguma coisa na defesa dele para falar. E aí ele disse que não. E já o Joaquim, na vez dele, acabou falando que o irmão tinha cometido o assassinato contra o Benedito.
Ou seja, ele não tinha absolutamente nada a ver com o caso. Já a dona Ana, na hora do depoimento dela, acabou falando que não, que na realidade todo mundo estava doido, que quem tinha mandado eles falarem que eles eram os assassinos foi o tenente, que ela não tinha recebido dinheiro nenhum, que nada daquilo tinha acontecido, porque depois, né, nos depoimentos acabaram falando que ela tinha recebido dinheiro, por isso que não acharam a latinha, e ela falou que não recebeu dinheiro nenhum, e que os filhos dela eram inocentes. Só que em 17 de março de 1938, tomou posse na região um novo juiz, porque quem estava julgando aquele caso era um juiz de paz. E chegou na região um juiz criminal, que logo quando percebeu que os irmãos Naves tinham um habeas corpus, decidiu colocar para frente e autorizar a soltura dos dois. Mas o tenente delegado acabou dizendo que não ia soltar ninguém. E aí, no julgamento, esse juiz criminal acabou perguntando para o Sebastião se ele realmente tinha nada para falar sobre isso. E ele acabou dizendo que tudo que ele tinha falado com relação a ele ser o culpado, ele fez porque o tenente tinha mandado. E, obviamente, por falta de provas, eles foram absolvidos por 6-1. Mas a promotoria acabou recorrendo para o Tribunal de Justiça, que anulou o processo e eles tiveram que fazer um novo julgamento. Mas esse julgamento só aconteceu em 1939. E é nesse momento que tudo começa a se arrastar. Novamente, em 1939, os irmãos Naves foram absolvidos por 6-1. E o Ministério Público apelou novamente a decisão. Em 4 de julho de 1939, finalmente eles conseguiram um sonho do tenente delegado, que era eles serem culpabilizados pelo assassinato que ele mesmo inventou. Então eles foram condenados a 25 anos de prisão. Mas só em 1940 eles conseguiram uma redução da pena e as penas deles caíram para 16 anos. Depois de 8 anos, 3 meses e 1 dia de prisão, eles conseguiram a condicional. Só que só depois de 2 anos de liberdade, Joaquim ele teve uma enfermidade e acabou morrendo. Mas antes dele, o tenente delegado acabou morrendo de AVC no dia 25 de agosto. E depois de 6 anos que eles foram soltos pela condicional, o Sebastião e a polícia foram até a fazenda do pai do Benedito e encontraram ele vivo. Isso mesmo, vivo. E com medo de ser preso, o Benedito voltou para Araguari e acabou contando para todo mundo que na realidade os irmãos Naves nunca tinham matado ele, nunca tinham feito nenhum mal contra ele e que eles eram inocentes, afinal de contas. Só em 1953 que eles foram absolvidos. Eles chegaram a receber uma indenização do Estado, mas só os filhos deles realmente puderam pegar no dinheiro. Porque antes disso, o Sebastião, em 1964, acabou morrendo. E assim a gente chega ao fim dessa revoltante história. Se vocês conhecem alguma tão surreal quanto essa, eu quero que, por favor, vocês coloquem aí nos comentários. E se vocês tiverem outras ideias de histórias, por favor, manda pra mim, bota aí nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tudo isso é muito importante para que a gente continue com a produção de conteúdo. Então, por favor, faça a sua parte. E se você gosta de criminologia e gosta de ouvir sobre assassinatos, vai lá no Spotify, coloca a Cena do Crime ou no seu agregador mais próximo e conhece o primeiro podcast de criminologia do país, no qual eu sou apresentadora. E em breve eu volto com mais histórias. É isso. Fim da investigação. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal e passa para a próxima investigação.